A Bom Jardim TV está aqui na Praça José de Alencar, em frente ao Teatro José de Alencar, participando da 60ª Caravana da Anistia e comemorando 33 anos da anistia política no Brasil. Hoje estamos passeando do movimento Caravana Arte em Movimento, pela memória, pela verdade e pela justiça. Estamos entrevistando agora, vamos falar com o secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão Nacional de Anistia, Paulo Abrão. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Paulo, qual é a importância da Comissão Nacional de Anistia? A Comissão de Anistia ela tem a responsabilidade de trazer à tona como que durante o passado da ditadura brasileira se engendrou no nosso país toda uma cultura de violência, onde o Estado, ao invés de cumprir o seu papel de proteção às pessoas e aos cidadãos, ele passa a cumprir um papel de repressão, né, onde as forças policiais deixam de enxergar os cidadãos como pessoas a serem protegidas, na verdade como pessoas a serem combatidas. Essa é uma cultura que durante 21 anos se instalou no nosso país e que, claro, não é simples de ser rompida. Não é à toa que a gente ainda vê nos dias de hoje episódios como o da tortura, nós vemos ainda nos dias de hoje autos de resistência, né, onde se reprime sem antes perguntar a razão pela qual as pessoas estão diante de um gesto de manifestação. E mais, em última análise, a concepção e como é vendido para a sociedade a ideia de que a política é algo ruim, né, de que as pessoas não devem se organizar, de que as pessoas não devem estar nas cooperativas, nas suas associações de bairro, nas suas comunidades, nos seus grupos culturais, nas suas associações estudantis, para fazer valer os seus direitos. Então, de algum modo, é um processo de politização da sociedade, de defesa da memória, como um instrumento para a não repetição e para a ruptura com essa cultura do autoritarismo e da repressão. Paulo, aqui em Fortaleza, a caravana realiza a 60ª Caravana da Anistia e é a segunda vez que a caravana vem para o Ceará. E durante essa caravana, vários processos são julgados, onde são conferidos ou não certificados de anistiados políticos e se a pessoa tem direito ou não a receber, inclusive indenização, mas principalmente o reconhecimento pelo Estado. Qual a importância da comissão sair de Brasília, percorrer os estados, estar na sua 60ª caravana pela segunda vez no Ceará? A importância é de que nós temos que dar o exemplo de como é possível sair da proteção daquelas paredes de mármore, né, dos palácios em Brasília e encontrar o povo, encontrar a sociedade, porque o governo ele tem que estar de perto das necessidades da sociedade. E aí nós saímos de Brasília, chegamos aqui em Fortaleza para contar as histórias de todos os cearenses que foram atingidos por atos de exceção, por atos ditatoriais, foram presos, mortos, torturados, desaparecidos políticos, perseguidos nas suas vidas pessoais, monitorados ilegalmente pelas polícias, e que agora o Estado, como um gesto de honradez, olha para cada um deles, pede desculpas oficiais pelos erros cometidos e com isso diminui um pouquinho o espectro de injustiça ainda vigente em nosso país. Mas profundamente esse é um trabalho para denunciar que as violações ainda estão presentes, né, e que o futuro da tortura é o próprio futuro do torturador, né, que nós não podemos em nenhuma hipótese redimir essas graves violações aos direitos humanos, porque sob o risco delas se generalizarem e se tornarem regra e não exceção. Quando o senhor chegou aqui a Fortaleza, participou na Unifor de uma aula magna, de um debate, uma palestra, e nós percebemos ali a presença firme dos estudantes. E aqui nesse dia nós vemos aqui tantos atores e atrizes que participam do Festival de Teatro, na sua maioria jovens. Nós temos atividades como os aparecidos políticos, que são jovens, que estão se reunindo para ficarem ativos na questão do resgate da memória, mas na construção desse novo Brasil. Qual a importância que você vê dessa participação juvenil, estudantil, hoje? A importância de a juventude hoje se dar conta e passar a refletir sobre qual é o seu desafio histórico, né? Qual é o papel que ela tem a cumprir na sociedade do presente. Nós tivemos uma geração que no passado entregou suas vidas para poder reconquistar a democracia e as liberdades. Depois nós tivemos uma outra geração que passou a implementar essa democracia
testá-la em diversos aspectos, em diferentes movimentos sociais, na luta pela terrorista, no movimento de crianças e adolescentes, no movimento das mulheres, no movimento LGBT, no movimento dos idosos. E agora nós temos que repensar, né, qual é a tarefa histórica da juventude hoje. E a juventude tem que, de algum modo, se organizar para aprofundar a nossa democracia, para perceber e lutar contra esses espasmos autoritários ainda vigentes, né, quando a população mais pobre do país é reprimida, é apartada do partilhamento das condições sociais, das condições de igualdade. Então, de algum modo, eu denomino esse momento de a terceira fase da luta pela anistia. Se no passado nós lutamos por liberdade, depois lutamos por reparação, a luta hoje é por verdade e justiça. A ideia de que toda a sociedade tem direito de conhecer o seu passado, conhecer a sua própria história, desfazer e desconstruir as mentiras e, inclusive, trabalhar para que os crimes de lesa humanidade sejam compreendidos como crimes imprescritíveis, impassíveis de anistia e que os seus agentes sejam responsabilizados. No Bom Jardim, o Grande Bom Jardim, formado por vários bairros, onde a juventude se organiza, realiza projetos, mas ainda é um local de periferia que não tem voz e vez. Mas que mensagem você poderia dar em relação ao trabalho da Comissão de Anistia, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, de sair de Brasília, de ir nos lugares, de reparar, de trazer a verdade à tona? O que você poderia deixar de mensagem para os jovens do Grande Bom Jardim de Fortaleza? De que eles assumam o protagonismo da sua própria história, né? O Brasil confia nessa nova juventude e que as pessoas precisam lutar para conduzirem as suas próprias histórias, os seus próprios direitos, né? Sem ficar esperando, às vezes, até que o Estado faça as coisas por elas. Que a gente tenha uma cidadania ativa e que acreditem no país. Eu acho que a gente tem vivido um momento de transformação no Brasil significativo, né? E precisamos ainda trabalhar muito para haver mais distribuição de riqueza, para que os direitos sejam iguais para todos. Agora, isso só é possível quando nós deixarmos de termos uma postura individualista e assumirmos uma postura de associação, uma postura coletiva e de discussão política. Essa é a minha mensagem, com a certeza de que essa juventude de hoje do Bom Jardim, ela saberá assumir essa responsabilidade e levar adiante os propósitos do aprofundamento da nossa democracia. Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça, presidente da Comissão de Anistia, falando para Bom Jardim TV, aqui neste momento na Praça José de Alencar.